Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está no ar, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. James Rafael Maciel no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, já que hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de cuidar da nossa saúde. Nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o hematologista. Vamos tratar, entre outros temas com ele, por exemplo, sobre leucemia. O que é uma leucemia? Será que você pode, Deus o livre, né, adquirir uma leucemia? Como é que isso pode se desenvolver no organismo humano? Também o tipo de câncer que pode acontecer ligado ao sangue, né? E todas as doenças relativas, e também falar sobre exame de sangue, uma série de coisas que a gente vai trocar ideias aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples, basta mandar a sua mensagem através do 999-827916. Manda WhatsApp ou mensagem de texto. O pessoal às vezes confunde e fica telefonando, mas apenas para WhatsApp ou mensagem de texto no 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, aqui ao vivo no Boa Tarde Cidadão, tirando dúvidas da população, de você que está em casa nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte. Estamos observando, né, essa operação Candeeiro, que após delação premiada, que está circulando na mídia, né, e de certo modo muito questionada ainda sobre os termos que foram colocados, sobre as provas que ainda não foram provas efetivas que pudessem, de fato, trazer uma investigação mais profunda ou mesmo uma condenação, mas o fato é que que foi apontado o nome do deputado estadual Ricardo Mota nessas investigações da Operação Candeeiro, através do depoimento que nós observamos do Gudson, né? O Gudson que foi ouvido nessa questão dos principais ouvidos, que era diretor do IDEMA, dizendo que o deputado teria se beneficiado de parte desse esquema inclusive milionário, que deve ultrapassar certamente os 20 milhões de reais de desvio do IDEMA, né? E também com o detalhe, o deputado Ricardo Mota já chegou a se pronunciar, negando tudo aquilo que foi dito, que foi colocado por Gudson, atribuindo a ele a responsabilidade de tudo aquilo que ele veio a desenvolver, né? Inclusive dizendo que não teve compromisso, não fez parte da indicação do mesmo para a direção do órgão IDEMA. Nós vamos ficar acompanhando e compartilhando informações com vocês. O fato novo é que foi destacado um desembargador em segredo de justiça, que é o desembargador João Rebouças, para acompanhar o processo que investigará se há de fato ou não se há ou não envolvimento de fato do deputado Ricardo Mota nessas investigações, e de acordo com o depoimento que foi colocado por Gudson, né, que tem sido investigado em profundidade com o Ministério Público, inclusive com problemas de várias denúncias por trás disso, de patrimônio em nome de laranjas, uma série de outras coisas também muito confusas que ainda precisam ser explicadas. Ficaremos sempre atentos aqui no Boa Tarde Cidadão para acompanhar e compartilhar com você, que é nosso telespectador, as informações. Um detalhe curioso que se fala também nos bastidores, né? Será que se o deputado Rafael Mota não tivesse colocado como um possível candidato a prefeito, tudo isso estaria acontecendo, né? Há quem fale nos bastidores, até porque os veículos que mais dão cobertura incisiva são a InterTV Cabugi e a Tribuna do Norte, de propriedade de Henrique Alves e Carlos Eduardo Alves, que é atual prefeito. Então, às vezes se argumenta que pode ter algo de política no meio, mas o fato é que, diante das circunstâncias, de tudo que está sendo apresentado, das provas, vai se analisar para saber se há ou não há um envolvimento de quem quer que seja, até que ponto está quem quer que seja comprometido. Então, é importante a gente analisar e ver a questão como um todo, não apenas num pontinho, numa questão pontual. Vamos a um breve intervalo nesta Sexta da Saúde e daqui a pouquinho conversaremos ao vivo no Boa Tarde Cidadão com o médico hematologista no nosso programa, Dr. James Farley Rafael Maciel. Daqui a pouco a gente volta. Corolla, o
Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Neste sábado, vamos explorar o desconhecido. Viajar pelas terras e águas do Brasil e do mundo. Conhecer os encantos da natureza. E aprender lições de vida com amigos especiais. Neste sábado, 3 da tarde, Richard Rasmussen e Manu Karsten apresentam Sábado Animal. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Falando em saúde, hoje é Sexta da Saúde. E nesta Sexta da Saúde, antes da entrevista, eu quero lembrar você que a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com uma nova promoção para você se proteger nesse verão. A cada R$100 em compras no setor de perfumaria, incluindo um protetor solar, você ganha esta linda pelúcia, o solzinho, em qualquer uma das lojas da Drogaria Saúde. No Jiqui, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite, Bairro Nordeste, Alecrim. Comprou R$100 na perfumaria e colocou um protetor solar nas compras, ganhou este solzinho aqui, esta pelúcia da Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. A promoção é válida enquanto durar o estoque. Ligue para a Drogaria Saúde para obter esta e outras informações no 3232-3000. Tem sempre uma promoção para você. Você pode ir até lá, que é bem pertinho, ou mesmo você pode ligar para a Drogaria Saúde, que ela vai até você no escritório, no trabalho ou mesmo na sua casa. James Farley, médico hematologista, seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal. Um prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador do que cuida, do que trata a especialidade hematologia. O hematologista ele acaba cuidando das doenças do sangue. E falando dessa forma, parece até um pouco vago porque causa uma certa confusão no público, porque muitas doenças são medidas ou acompanhadas pelo sangue ou por exames sanguíneos, mas nem todas são tratadas pelo hematologista. Por exemplo? Na verdade, o campo de atuação são as doenças dos elementos do sangue. As células vermelhas,
que são responsáveis por levar oxigênio, as células brancas, as hemácias, as células brancas ou leucócitos, que são responsáveis pelas defesas, pelos processos de defesa e inflamação, e pelas plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação sanguínea. Um corte é quem ajuda a estancar. Exatamente. De forma que o campo de atuação do hematologista é nessas áreas. Alterações como anemias, leucemias, defesas baixas e problemas de coagulação ou trombose. O que é, Dr. James, uma anemia? A anemia é uma situação provocada por várias causas, então existem várias causas para anemia, mas caracterizada por uma redução do número de células vermelhas, de hemácias, de forma que há um comprometimento do carreamento, do transporte de oxigênio para as diversas partes do corpo. E aí o paciente, quando tem uma situação como essa, ele passa a sentir sintomas de privação do oxigênio, como falta de ar, tonturas, sonolência excessiva, dor muscular, etc. A anemia tem alguma relação com a má alimentação? As maiores causas, as causas mais frequentes de anemia são provocadas por fatores carenciais. Então, a falta de ferro talvez seja a causa mais comum de anemia no mundo inteiro, principalmente quando a gente considera algumas populações. A falta de vitaminas do complexo B, como vitamina B12, ácido fólico e algumas outras deficiências nutricionais também são causa importante de anemia. E nesse caso, por exemplo, a anemia, ela é transmitida de pai para filho, ela é genética ou ela é adquirida justamente pela falta da pessoa ingerir essas vitaminas que você acabou de falar? Existem as anemias carenciais, que são anemias adquiridas, ou seja, não são herdadas. Ela é adquirida ao longo da vida, exatamente por conta de uma carência nutricional específica. Mas existe também o grupo das anemias hereditárias, que são variadas e que essas sim são transmitidas de pai para filho, como as anemias do tipo falciforme, talassemia e algumas outras. E agora vamos conversar com o telespectador sobre o que é uma leucemia. Você que está em casa nos acompanhando, tem alguma dúvida, quer participar com a gente? Faz a sua pergunta através do 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o médico hematologista, Dr. James, no Boa Tarde Cidadão ao Vivo e com a sua participação. E eu pergunto, Dr. James, então, o que é uma leucemia e como é que essa doença se desenvolve no organismo humano? A leucemia, na verdade, é um câncer do sangue. Primariamente, é um câncer de células brancas, de células de defesa, e que surge numa etapa em que essas células são ainda primitivas, no interior da medula óssea. Ela se desenvolve e, uma vez que ela surge, ela começa a haver uma proliferação sem controle dessas células, que acaba comprometendo a formação dos outros elementos do sangue. Envolve problemas de sangramentos por conta de falta de plaquetas e sem falar na repercussão em relação ao comprometimento imunológico. Então, as infecções são também uma manifestação muito frequente e até grave da doença. É uma doença que, na verdade, tem vários tipos e, de acordo com o tipo, é mais prevalente em tal ou qual faixa etária. De forma que, na infância, é considerada o câncer mais comum da infância. Também não é raro na idade adulta, apesar que na idade adulta costuma comprometer ou ocorrer em faixas etárias mais avançadas, mas sempre guarda uma gravidade importante porque tem um risco de morte muito alto. Você falou que a questão da leucemia, ela tem essa ligação direta com, como consequência, a queda da defesa do organismo, porque ataca as células brancas. E quando se pensa, por exemplo, na AIDS, nos portadores do vírus HIV, eles também têm uma queda muito forte na imunidade. E nessa circunstância, existe algum tipo de relação de leucemia com AIDS ou são coisas distintas, totalmente? Não, existe uma relação, tanto é que algumas leucemias agudas, principalmente, elas têm uma origem viral muito bem caracterizada. Então, existem algumas leucemias que têm no HIV um fator desencadeante ou um gatilho importante, principalmente algumas leucemias bem agressivas, de forma que pacientes que têm HIV ou alguma outra imunodeficiência grave são candidatos ou têm risco de, às vezes, desenvolver leucemias agudas. Participação do telespectador Leonardo gostaria de saber com que frequência é recomendado fazer exames de sangue para detectar problemas de saúde. Essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva porque depende muito do paciente específico. Tem alguns pacientes que talvez se situem em categorias de risco que são recomendados exames de sangue mais frequentes. Por exemplo, aqueles que já tiverem histórico familiar, o seu pai, sua mãe, o seu avô com algum tipo de problema ligado ao sangue, é importante ele monitorar por precaução. Exatamente. E essa frequência, na verdade, pode ser uma vez por ano ou pode ser até uma frequência um pouco maior, de acordo realmente com a suspeita ou com o risco desse paciente desenvolver alguma doença mais séria.
Temos participação de telespectador com pergunta na telinha. Pode mandar também pelo WhatsApp 999827916. Pergunta do Igor Nogueira, de Capim Macio, em Natal. Através do exame de sangue, é possível constatar um câncer em alguma região do corpo sem saber que estava com a doença? Então, infelizmente ainda não existe essa tecnologia de você ter um exame específico para detectar cânceres ocultos. Existem exames chamados marcadores tumorais, que às vezes são utilizados para esse propósito. Mas não é um simples exame de sangue. Não são precisos. Né? Mas não são precisos porque muitos pacientes têm câncer e têm esses exames normais, e outros pacientes que não têm câncer podem ter alterações desses marcadores, e isso suscitar inclusive uma ansiedade, achando talvez que o paciente tenha alguma doença mais séria. Por causa da alteração, psicologicamente já vai ficar perturbado, achando que tem um problema e possa ser que ele não tenha, né? Exatamente. De forma que infelizmente não existe ainda essa tecnologia para determinação de cânceres ocultos. Temos mais participação do telespectador. Vamos à próxima pergunta na telinha, aqui ao vivo na Band em Natal. Elione Medeiros, do Bom Pastor em Natal. Por que muita gente enjoa ou desmaia quando vê sangue? Pergunta interessante. Bom, isso faz parte das diversas fobias que existem, fobia de altura, fobia de lugares fechados, e há quem tenha fobia também de ver sangue. Isso, enfim, é de cada um, é difícil determinar qual é a causa específica. Confesso aqui que eu não sou muito preparado para ver sangue, não. Se uma pessoa sofreu um acidente, ver toda ensanguentada, se eu for ajudar, tem que ajudar duas pessoas, que eu vou cair do lado também. Mas espero que não aconteça. Espero que não aconteça. Você que está nos acompanhando pode mandar a sua pergunta com o médico hematologista, Dr. James, aqui no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. De qualquer cidade do Rio Grande do Norte, você manda a sua pergunta pelo WhatsApp ou mensagem de texto no 999827916. Manda a sua pergunta e interaja com a gente. Vamos à próxima pergunta aqui na telinha, participação ao vivo. A Flávia Charlotte, do Alecrim, Natal. O Brasil é um país com muitos casos de leucemia? Então, o Brasil tem uma incidência anual que infelizmente não é precisa, porque no nosso registro de leucemia, ele computa todas as leucemias, tanto crônicas quanto agudas, e dos diversos subtipos. Mas, no geral, a leucemia, a incidência nossa, é uma incidência que é mais ou menos compatível com a realidade internacional. A diferença é que, ao que parece, a nossa população que é acometida pela doença é mais jovem do que nos Estados Unidos ou na Europa. Pergunta aqui do Dionísio, que está nos acompanhando em Tirol, aqui em Natal. Ele gostaria de saber se existe uma idade recomendada a partir da qual as pessoas devam sempre estar monitorando a sua saúde através de exames de sangue, e quais seriam os exames mais recomendados para, por precaução, se fazer frequentemente. Então, até parecido com a pergunta anterior, exatamente. Mas não existe uma idade mínima especificamente para isso. Talvez a recomendação formal seja realmente passar em avaliação com o clínico, e ele, após o exame clínico, vai avaliar se há necessidade de exames laboratoriais. Até porque, assim, para determinadas doenças você não faz prevenção, infelizmente, como é o caso da leucemia aguda. Você não tem um exame preventivo para a leucemia. Agora, por exemplo, você completou 40 anos ou 30 anos, vamos colocar 40 anos nessa faixa. Se uma vez por ano você fizer um check-up de todos os exames, incluindo os exames de sangue, os mais variados, digamos assim, é aceitável que uma vez por ano se faça, ou esse período deveria ser mais curto, ou até pode ser mais longo? Existiria mais ou menos algum patamar nesse sentido? Então, geralmente, a partir de uma certa faixa etária, de 40 anos, como se acumula a incidência maior de alguns problemas cardiovasculares começam a surgir, etc., talvez seja interessante realmente se avaliar essa parte, colesterol, glicemia, exames de tireoide, entre outros. Mas é claro que a avaliação e a solicitação do exame específico compete ao médico que está avaliando, porque só ele examinando o paciente que vai determinar qual a necessidade específica de cada doente. Exatamente sobre o que você falou agora, tem uma pergunta da Maria Bernadette de Souza, que nos acompanha no Panatis, na Zona Norte de Natal. Ela gostaria de saber quais são os maiores problemas provocados por alteração na tireoide, segundo o que ela está perguntando aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Bom, em relação aos problemas de tireoide, que inclusive não é da minha especialidade, não é da minha área, mas os principais problemas são afecções da tireoide, como inflamações, que podem levar tanto ao funcionamento excessivo, com produção excessiva do hormônio tireoidiano,
quanto à produção deficiente desse hormônio. E aí o organismo começar a sentir sintomas de privação, sonolência, constipação, ganho de peso, apatia e entre outras coisas. Muito bem. Estamos nesta Sexta da Saúde, conversando com o médico hematologista, Dr. James, ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Você pode continuar mandando a sua mensagem com a sua pergunta de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, através do 999827916. Quero mandar um abraço para o pessoal aqui do nosso grupo do pré do Salesiano de 95, a turma toda está em casa nos assistindo, né? Nós fizemos o pré juntos lá no Colégio Salesiano. É um prazer estar entrevistando um colega aqui de longas datas. Aliás, bem antes disso, a gente já se conhecia desde criancinha mesmo. Mas, obrigado pela audiência de vocês aí, pessoal. Continue sempre ligado conosco. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua com essa entrevista. Até já. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. James, médico hematologista, nesta Sexta da Saúde, ao vivo no Boa Tarde Cidadão. E tem mais perguntas do telespectador na telinha. Vamos à próxima pergunta aqui ao vivo no nosso programa. Vamos lá, produção. Não chegou. Muito bem, eu vi a informação errada aqui. Um abraço aqui para o Wirley, do Salesiano, está nos ouvindo também. Obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de perguntar ao Dr. James em relação a... Na hora que os pacientes começam a frequentemente tentar fazer exames de sangue, o que é que hoje em dia, quando você pensa mais na população do Natal, do Rio Grande do Norte, o que é mais investigado? Há algo de alguma doença específica, mais comum aqui da nossa região Nordeste, aqui da cidade do Natal? Bom, não consigo identificar nada muito específico, mas uma coisa que eu tenho visto, pelo menos no consultório, é que a nossa população tem ficado também mais obesa, com mais sobrepeso. Isso tem causado alguma repercussão nos exames laboratoriais. Então, exames de colesterol, dosagem de ferritina, esses exames têm vindo mais alterados, talvez por conta ou refletindo esse ganho de peso, que acompanha mais ou menos uma tendência do consumo
de uma alimentação mais parecida com a americana. E as pessoas que têm esse problema do sobrepeso ou mesmo a própria obesidade, existe algum exame que seja recomendado no sangue para se investigar rotineiramente? Não, na verdade, assim, como também não é da minha especialidade especificamente, eu acho que o endocrinologista ou o clínico faz uma triagem para ver se existe algum problema. Quais são os exames específicos, né? Pode ser algum problema específico, problemas de tireoide, alguma alteração metabólica como colesterol, essas coisas do tipo. Pergunta interessante aqui do nosso telespectador João Cabral, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele disse: eu tinha um problema de câncer muito sério, comecei a fazer hemoterapia. O que é que o Dr. James pode dizer a respeito? Até explicando o que é a hemoterapia, né? Na verdade, o termo que é conhecido é autohemoterapia. Autohemoterapia, autohemoterapia, que na verdade é a retirada de sangue do próprio indivíduo com autoinjeção desse sangue no músculo. Isso é uma técnica polêmica, controversa, não tem respaldo pela Sociedade Brasileira de Hematologia, não é advogada nem respaldada por nenhum médico especificamente que faz ou que advoga na área, mas é bastante difundida porque pode, para quem divulga essa técnica, pode trazer benefícios como melhoria da imunidade, etc. Mas realmente é bem controversa, não há nenhum tipo de comprovação científica e acaba caindo naquelas alternativas sem comprovação. E existe algum tipo, digamos assim, de estudo que esteja sendo feito com pacientes que são submetidos a isso? Não, até hoje não há nenhum estudo, alguma investigação? Existem alguns estudos, inclusive de fora do país, que já tentaram entender se realmente existiria algum tipo de efeito dessa técnica, mas eles falharam em provar qualquer tipo de benefício. Inclusive, há um risco associado de se provocar abscesso na injeção inadvertida ou até outras complicações, como punções nervosas e, enfim. Pergunta aqui do João Paulo, de Nova Parnamirim. Ele gostaria de saber do hematologista, no Boa Tarde Cidadão, se doar o sangue por várias vezes ao longo do ano, se isso afina o sangue. Então, essa é uma crença que também existe, não é que você vai afinar o sangue, mas existe inclusive nos hemocentros para doação um limite de tempo para que você possa doar. Isso para que o paciente não desenvolva anemia, porque você imagina você retirar meio litro de sangue a cada vez que você vai ao hemocentro doar. Se isso é feito com uma frequência muito grande, você talvez não tenha tempo de repor o que você está perdendo. Mas quando é feito na programação correta, não tem problema. Geralmente isso não acontece. E não tem essa conversa de afinar o sangue. Não, geralmente não. Muito obrigado, Dr. James, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Boa tarde, pessoal. Ficamos por aqui nesta Sexta da Saúde. Segunda-feira o Boa Tarde Cidadão estará de volta, mas você continua ligado na Band de Natal com os donos da bola. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda. Boa Tarde Cidadão.